Ok. Bom, boa noite, pessoal. Hoje, dia 20 de outubro de 2021, agora são 18h05, horário de São Paulo. Estamos aqui para a defesa da aluna Karen Sturmer, com a presença dos professores Fernando Meneguin, Fabiano Koff, Fábio Brasilino, a quem desde já agradeço a presença e o aceite do convite. Karen, você tem 30 minutos para fazer sua apresentação e após será arguída pelos professores. Por tradição, o professor Fabiano seria o primeiro a falar para ser convidado, mas eu acho que teve uma troca aí com o professor Meneguin, então eu não sei. Então, o que vocês decidiram? O professor Fabiano pode começar, Adalto, por favor. Tá bom, então, professor Fabiano, você é o primeiro a arguir a candidata, né? Depois o professor Fábio, e por fim o Meneguin, que aí como você já encurta como da última vez, tá bom? Acho que por uma questão de facilidade, se vocês permitirem, a Karen responde tudo ao final das indagações, pode ser assim? Perfeito. Então, Karen, vai anotando as perguntas dos professores, aí ao final você faz uma apresentação só respondendo, tudo bem? Bem. Então, Karen, desejo boa sorte, você tem 30 minutos a partir de agora. Vou subir o... Podia ter me dado uma colherzinha de chá, professor, para eu subir o negocinho. Tá bom, eu te dou mais um minuto para você compartilhar a tela, não tem problema, eu zerei o relógio. Aí. Pronto, pode ir. Primeiramente, boa tarde a todos. Obrigada a todos que vieram prestigiar a apresentação do meu trabalho. Eu me sinto muito honrada pela banca que foi composta, né? Tenho muito orgulho de ter cursado esse mestrado pela Ambra, também sou muito grata à Ambra. Eu fico até emocionada porque é um sonho realmente que eu realizei, então é muito importante para mim, todos vocês, aqui nessa apresentação. O meu trabalho e a minha pesquisa é sobre a dissolução de sociedades e o Tribunal de Justiça do Paraná. Essa apresentação ela é composta pela divisão mais ou menos de como eu fiz os capítulos, então a introdução, problema de pesquisa, objetivos e hipótese, em seguida eu vou falar sobre a minha metodologia, considerações gerais sobre a dissolução de sociedade, em seguida eu vou apresentar os resultados quantitativos e qualitativos que eu tive com a pesquisa e a conclusão. Então, inicialmente, o procedimento de dissolução de sociedade no nosso ordenamento, ele pode ser realizado na massiva maioria das hipóteses previstas em lei de maneira extrajudicial. Isso quer dizer que não precisa entrar com uma ação para que a empresa se dissolva. E entre as poucas possibilidades que são necessárias à dissolução via Poder Judiciário, pela inexecuibilidade do objeto social e o recesso antes do termo. Então, quando a empresa é constituída por prazo determinado. Nas outras, não é preciso. E, diante disso, o problema de pesquisa é qual a motivação das empresas ou dos sócios para o ingresso com ações judiciais de dissolução de sociedade, julgadas em segunda instância no TJPR, no período de março de 2016 a março de 2021. E a gente tem como objetivos identificar as causas de pedir, né, que levaram essas empresas ao judiciário, identificar as motivações dessas empresas e analisar se essas motivações podem ser dissuadidas ou previamente solucionadas extrajudicialmente, e ainda se a resposta que o judiciário entrega foi ou é capaz de atender ao interesse das partes. A hipótese que eu adotei é que essas motivações são causadas por conflitos de interesse internos, decorrentes de falta de transparência e confiabilidade das informações entre os envolvidos nas relações empresariais, em especial as de cunho financeiro. A metodologia, então, foi uma pesquisa jurisprudencial, ela é descritiva ou explicativa, né? Com uma técnica de documentação indireta ou pesquisa documental. O corte temporal feito é de 5 anos, e eu pesquisei os termos ação de dissolução parcial de sociedade e ação de dissolução de sociedade, e a pesquisa foi realizada entre março e setembro de 2021. Eu fiz essa pesquisa buscando as decisões no Tribunal de Justiça, que tem um acervo lá de jurisprudência, e em seguida consultei esses processos na origem através do sistema ProAjude com login e senha de advogado, que possibilitam acesso a maiores informações. Os processos que não tramitaram em segunda instância, ou seja, processos que foram feitos acordos em primeira instância, não foram abordados.
O TJ tem boa parte do acervo processual digitalizado desde 2011, o que facilita bastante o acesso à documentação. Também eu excluí processos que tramitaram em segredo de justiça por razões óbvias, não poderiam ser consultados, e também processos em que versavam sobre outros tipos de dissolução, por exemplo, a dissolução conjugal, que quando você faz a busca pelo termo, aparece, né, na pesquisa. A metodologia ainda possibilitou a coleta de outras informações, além da motivação, e elas variam desde o número dos autos recursais, valor de honorários do perito que é necessário nessas ações, as decisões dos acórdãos, né, todas essas informações no total de 13 que a gente conseguiu levantar nessa pesquisa. Os dados coletados, os dados quantitativos foram analisados mediante o software SPSS da IBM, e os qualitativos foram examinados mediante análise documental. A ação de dissolução de sociedade, ela foi uma construção doutrinária e jurisprudencial, e ela, no Código de 1939, que era o Código Comercial de 1939, ele determinava que a quebra de affectus societatis era causa de dissolução total, ou seja, não existia no nosso ordenamento a possibilidade de dissolver parcialmente uma sociedade. Então, com base no princípio da liberdade de iniciativa, do direito de não se associar, da função social e da preservação da empresa, é que foi criada a possibilidade de dissolver-se parcialmente uma sociedade, um sócio sair e outro continuar, ou outros continuarem. Então, essa ação, a partir do Código Civil, ela passou a existir a possibilidade de que saia, e com a entrada em vigor do CPC de 2015, surgiu a ação de dissolução parcial de sociedade como um procedimento especial, né? E ele está descrito nos artigos 599 a 609 do CPC, e tem algumas peculiaridades com o intuito de que ela tenha uma tramitação mais célere, né? É muito importante também, no contexto do trabalho, a questão da affectio societatis, que é da tradução do latim sociedade de fato, né? Ela fica traduzida sociedade de fato, ou de afeto, ou afeto social, e ela está ligada à confiança entre os sócios em uma sociedade. A intenção deles de ingressar na sociedade e buscar juntos um objetivo em comum. Então, ela é o que constitui a sociedade, essa vontade de estar juntos. Passando, então, para os resultados que a gente conseguiu, os resultados quantitativos e qualitativos que eu vou explanar e analisar mais ou menos conjuntamente. Então, eu consegui encontrar no Tribunal de Justiça 313 acórdãos, e eles faziam parte, né, de 229 ações em primeiro grau. Isso quer dizer que dá 1,36 acórdão por ação de primeiro grau. Por quê? Porque tem ação que tem agravo e tem apelação. Então, teve ações que eu encontrei 6 recursos numa única ação, mas numa média seria 1,36 acórdãos por ação. O corte temporal, como eu já disse, de março de 2016 a março de 2021. A petição inicial mais antiga que eu encontrei, ela foi datada de 20 de janeiro de 1994, então é um processo que está aí 10 mil dias tramitando até a data da pesquisa, da consulta. A petição inicial mais recente é de 7/12 de 2020 e foi um agravo encontrei através de um agravo por indeferimento de assistência judiciária gratuita. Então, a divisão dos recursos que a gente encontrou seria 51% de agravos de instrumento, 36% de apelações e 10% de embargos de declaração, os números mais expressivos de recursos nesse período. As causas de pedir encontrada, na 74,2%, então a massiva maioria delas, foi por conta de quebra de affectio societatis, e por isso da importância, né, de explicar a quebra de affectio. E aí o segundo colocado só tem 8,3% e o terceiro 6,1%, e as outras causas de pedir foram ficando mais irrelevantes, né, à medida que comparadas com, por exemplo, a quebra de affectio societatis. Então, 170 petições iniciais utilizaram essa causa de pedir,
E eu escolhi o termo quebra de affectus societatis como causa de pedir após iniciar a pesquisa, porque ela começou a se repetir inúmeras vezes, né? Então, eu trouxe dois casos para analisar, para que a gente tenha uma compreensão de como essa causa de pedir se aplica. Então, aqui é um trecho de uma petição inicial, onde a parte alega que tinha um marido e ambos eram sócios numa empresa, e com o falecimento do marido, ela não tinha tanta integração com os outros sócios, fazendo por se quebrar os elos da afeição social, né, e causando ali a quebra da affectio societatis. Ela também informa que quando eles iam passar a prestação de contas, acabava que era feito de forma arbitrária e unilateral pelos demais sócios, que não apresentavam qualquer documento comprobatório ou avaliatório que certificasse essas informações, então, por isso, ela não confiava, e tampouco para fazer a apuração de haveres, o que ensejou que ela entrasse com essa ação de dissolução de sociedade. Então, aqui a gente tem falta de tratamento igualitário entre os sócios e demais partes envolvidas, fazendo com que uma das sócias sentisse o desejo de sair, e a ausência de transparência e confiabilidade das informações que ela julgou receber, né? O segundo exemplo versa sobre uma sociedade que tinha duas sócias, onde uma ingressa com pedido de exclusão baseada em quebra de affectus societatis, em razão de conflitos surgidos. E aí aqui é bem importante, porque isso se repete inúmeras vezes nos processos, que uma agrediu a outra com puxões de cabelo, desferindo socos, agressão verbal, injúrias e difamações, e que gerou um boletim de ocorrência. E em outra ocasião, uma se apropriou do termômetro da clínica que era necessário para o controle de temperatura de alimentos fornecidos a idosos, o que também gerou um boletim de ocorrência. Então, é importante dizer que os fatos narrados na inicial, eles representam a versão dos fatos de uma das partes. Isso não deve ser tomado como verdade absoluta, mas é possível verificar os conflitos e também que as partes vão com os ânimos exaltados, estão com os ânimos exaltados, inclusive, pelas várias menções a boletins de ocorrência e interferências policiais nos casos. Desses casos, a gente consegue ver que todo tipo de conflito que existe nas empresas, eles dão o nome de quebra de affectus societatis, né? Inclusive para fundamentar pedido de exclusão. Só que hoje em dia não é mais necessário fundamentar o pedido de recesso, primeiramente, e em segundo lugar, o STJ tem entendimento de que a quebra de affectus societatis não é suficiente para fundamentar o pedido de exclusão. A causa de pedir, a segunda causa de pedir mais encontrada foi a falta grave, e aconteceu em 19 ações, ou 8,3% delas, e a alegação de falta grave, ela parte do cometimento de uma falta grave, que se dá pela violação de alguma regra concreta, a violação de alguma cláusula do contrato social, ou violação, né, de alguma coisa que está prevista em lei com relação às sociedades, e ela depende de votação por meio de reunião de assembleia, né, com sócios com mais da metade do capital social, quando eles entenderem que um dos sócios está pondo em risco a continuidade da empresa em virtude de atos de inegável gravidade. É fundamental que haja inegável gravidade. E o contrato social não aborda a possibilidade de exclusão em assembleia, e a pessoa vai entrar judicial, né? Então, 19 ações onde normalmente se versa sobre a quebra de alguma cláusula contratual do contrato social. A terceira causa de pedir mais frequente foi a morte dos sócios, que enseja a resolução por morte, né, em 14 ações, e por mais que seja mais fácil entender esse procedimento, morreu, pede a dissolução porque morreu, né, mas o processo não é menos moroso por conta disso, porque tem a questão do espólio envolvido, a viúva, muitos familiares, às vezes filhos que querem ou não ingressar na empresa. E também tem a questão de que a affectus societatis que existia entre o sócio falecido e o sócio remanescente não se estende à família, o que também agrava muitas vezes os conflitos. Então, a partir disso, né, a gente falou da causa de pedir, então os pedidos encontrados. Diferentemente do outro, onde disparava na frente a affectus societatis, aqui a gente tem mais homogêneos os pedidos, que seriam o recesso, com 41%, a exclusão com 27% e a dissolução total, em que pese
a ação seja de dissolução parcial, então a gente encontra aqui 15% ainda de dissolução total no pedido. Como eu já falei, essa distribuição é mais homogênea e o pedido de recesso ele não precisa ser fundamentado, como eu já falei, mas em razão da construção doutrinária e jurisprudencial que antecede a previsão legal da ação, ainda permanece a fundamentação do pedido de recesso. Então, 88 das 229 petições que eu encontrei fundamentaram o pedido de recesso na quebra de afetos societários. Os pedidos de exclusão são 27,1%, 62 processos, e eles devem ser baseados em ato de inegável gravidade também, como eu já disse. Mas, na contramão da determinação legal, 44 petições iniciais fundamentam o pedido de exclusão na quebra de afetos societários. E apenas 17 dos 62 pedidos de exclusão tiveram como causa de pedir a falta grave. Acerca do andamento dos processos, eu consegui separá-los em arquivados e não arquivados, porque os que não estão arquivados, eles às vezes estão assim, muito bagunçados ainda, é muito difícil de você determinar em que andamento ele está, né? Então, dos 229 constados em primeira instância, 52 já estavam arquivados e o restante ainda tramita. Com relação a se foi dissolvida ou não a sociedade, a gente analisou isso também nos processos que foram já arquivados. Então, dos 53, a gente teve que 19 foi dissolvida a sociedade com a decisão judicial, 9 não foi dissolvida a sociedade com a decisão judicial, e em 25 desses que já foram arquivados, as partes formalizaram acordo. Isso equivale a 47,2% de todos os processos arquivados foram arquivados porque foi feito acordo nos autos e homologado pelo juiz. Então, o tempo também de tramitação a gente conseguiu apurar, inclusive a gente fez a apuração dos que já estavam arquivados e dos que tramitaram até a data da consulta. Então, a gente tem uma média de tramitação para os processos não arquivados de 85,6 meses e dos processos já arquivados, uma média, então, fechada, né, de 83,1 meses. Essa média é a média aritmética acompanhada da medida de variabilidade, né, o desvio padrão da estatística, e aí a gente vê que é um desvio gigantesco, né, com uma variação para processos ainda não arquivados de 3,67 meses a 336,1 mês e 14,57 a 329 meses para processos já arquivados. O tempo que tramitou, né? É uma variação gigantesca. Sobre o andamento desses processos e o tempo de tramitação, existe um relatório que é o Justiça em Números, que o CNJ faz todos os anos, e eu comparei os dados que eu obtive em ações de dissolução parcial de sociedade com os números gerais para o Tribunal de Justiça do Paraná. Então, a média geral de tramitação em 2019 do CNJ era de 68 meses para processos que ainda não foram arquivados, e de para processos arquivados e de 35 meses para processos ainda em andamento. Então, por mais que essa pesquisa seja um panorama do ano de 2019, né, para todas as ações, a gente ainda consegue comparar com a ação de dissolução de sociedade. Aí também eu fiz uma comparação com o congestionamento no tribunal e a taxa de processos comparado, né, pendentes de execução, comparados ao número total de processos no tribunal, é de 48,5%, e fica atrás apenas do Tribunal de Justiça do Paraná, que tem uma taxa de congestionamento bem alta que o CNJ apresenta. Então, se a gente comparar os dados, o tempo gigantesco de tramitação dos processos, e com a identificação que fazer acordo ajuda a terminar mais rápido, né? Então, quase 50% dos arquivados foram formalizados acordo, a gente entende que fomentar a conciliação entre as partes é uma medida bastante eficaz para reduzir o congestionamento, né, no tribunal. Eu também fiz a análise da natureza dessas empresas, né? A natureza jurídica, se familiar ou não familiar.
na verdade, a natureza de constituição, se familiar ou não familiar, e eu fiz essa análise com o intuito de verificar se as empresas familiares teriam mais conflitos judicializados. E eu presumi, ao iniciar, que sim, teria, senão não teria feito a busca nesse sentido. E, para minha surpresa, quando saíram os resultados, as empresas que mais judicializam são não familiares. É uma diferença pequena, né? Mas mesmo assim foi uma quebra de expectativa, que eu pensei, família brigando vai dar mais processo, e não necessariamente. Então é bem equilibrado o número, e a maioria são de empresas não familiares ainda. Aqui a quantidade de processos por cada Câmara, né, 17ª e a 18ª, tem uma pequena variação. As duas câmaras têm julgamentos específicos dessas causas, e as demais, por questão de suspeição ou impedimento, é que acabam pegando um caso ou outro, mas a competência é dessas duas, e tá um pouco disparelho, mas não dá para se oferir alguma coisa a respeito disso, né? Várias variáveis podem estar incluídas, que uma tenha 56% e outra 41%. A respeito da manutenção da decisão de primeira instância, né? Quanto de reforma que houve. E 54,2% das decisões foram mantidas, parcialmente mantidas 21,5%, e a reforma das decisões aconteceu em 21% dos casos apenas. Eu também consultei o valor de honorários periciais, e eu encontrei em 69 processos onde foi nomeado perito e arbitrado o valor de honorários. 58 processos não foram nomeados peritos, por N motivos. Em 93 processos, o perito ainda pode ser nomeado, não chegou na fase de apuração de haveres. Não foi possível encontrar qualquer relação lógico-matemática entre os valores da causa e os valores arbitrados. E também não há qualquer padrão ou relação entre o arbitramento e qualquer outro dado obtido na pesquisa. Também avaliei a concessão de assistência judiciária gratuita através dos agravos de instrumento, com a liminar, né, negada. Normalmente a decisão interlocutória é negada logo no início do processo. Então, 11 agravos foi negada a JG, em 9 agravos foi concedida. E também não consegui encontrar um padrão decisório e requisitos uníssonos. Esses exemplos aqui, por exemplo, são duas decisões com uma diferença de 51 dias entre uma e outra, do mesmo relator, com casos muito semelhantes, em uma foi concedida e em outra não. Os argumentos eram quase os mesmos, a documentação apresentada quase a mesma, e mesmo assim uma foi deferida e outra não. Em um caso, deferida e em outro não. Fizemos também a análise do tempo de tramitação e a causa de pedir, se tinha alguma relação. Não existe, não existiu nenhuma relação entre o tempo de processo e o órgão julgador. Se em uma Câmara julgaria mais rápido do que outra, também não encontramos nenhuma relação. E da manutenção da decisão ou não com a Câmara, também não encontramos nenhum valor relevante. Passando então às conclusões. Eu parti, né, da pergunta, né, do problema de pesquisa, qual a motivação das empresas para ingressar com essas ações, e a resposta que eu obtive, né, no caso a causa de pedir dessas empresas e a motivação delas, a quebra da affect societatis foi a causa de pedir em 74,2% dos processos pesquisados, constituindo a causa mais relevante, né, encontrada. E que as partes utilizam esse termo para sintetizar várias motivações, como problema de confiança entre os sócios, suspeita de desvio de valores, falta de transparência, sonegação de informações, principalmente de cunho financeiro, relatórios de valores, divisão irregular de atribuições profissionais, entre outras coisas, o que corrobora a hipótese que eu adotei inicialmente. No decorrer do capítulo 3, eu tentei demonstrar que há uma ligação provável entre a causa de pedir e o pedido, sendo que a quebra de affect fundamentaria o recesso, a falta grave fundamentaria a exclusão e a morte fundamentaria o reconhecimento da resolução por morte, por obviedade. E mesmo assim, 44 ações, as partes regularmente representadas por seus advogados fundamentaram o pedido de exclusão na quebra de affect societatis.
em apenas 17 dos 62 pedidos de exclusão foram fundamentados em falta grave, que seria obrigatório. Então, não está claro para as partes a decorrência lógica entre a causa de pedir e o pedido no procedimento de dissolução parcial de sociedade. E também a gente nota uma obstinação das partes e do Poder Judiciário de seguir utilizando a quebra de affecto societatis para tudo, mesmo que nenhum dos códigos vigentes, nem o CPC e nem o Código Civil, fale da quebra de affecto societatis como motivação para qualquer coisa no processo. Mas a gente entende que seja resquício das legislações anteriores, porque o procedimento é sim recente, e então fica esse entendimento anterior da doutrina e da jurisprudência na questão de fundamentar especificamente o processo nisso. E diante disso, dessa insistência na affectio societatis, na quebra, eu coloco um questionamento para mim mesma, no caso, quais os problemas das empresas do Paraná estariam sendo ocultados pela quebra de affectio societatis. E eu entendo que quando nós deixamos de olhar para o problema, por exemplo, que pode ser resolvido com um acordo realizado via mediação, amparado por multa, por uma cláusula que determina a confecção de relatórios quinzenais, semanais, para que essas informações sejam passadas. E a gente opta por entrar com um processo que vai demorar, no mínimo, 85 meses, na média, 85 meses para se dissolver a sociedade e receber seus haveres, a gente contribui para que o tribunal seja congestionado. Além disso, a gente nota uma baixa menção aos mecanismos de acordo e resolução extrajudicial de conflitos ou semelhantes previstos nos contratos. Além disso, a ida ao Poder Judiciário, com ânimos exaltados, como a gente pode verificar, demonstra clara influência de viés comportamentais, que é um instituto muito abordado na análise econômica do direito, pelos quais o agente não é capaz de se autorregular e tomar as melhores decisões do ponto de vista econômico, mas mesmo assim, com o passar do tempo, as partes ficam mais propícias a conciliar, tendo os processos arquivados, cerca de 50% deles, acordos homologados, né? Então, ao iniciar esse trabalho, eu buscava medidas capazes de solucionar extrajudicialmente ou dissuadir as partes com o ingresso das ações. Isso é possível mediante a conscientização dos advogados, sobretudo, quanto à importância de mediar e conciliar, do trabalho consultivo, né, da prevenção de riscos, regularizando as ações com documentos adequados, contratos, informando as partes adequadamente sobre os custos reais de ingressar com essas ações e as despesas que podem vir, por exemplo, como a perícia, que acaba sendo muito cara. Mas nós nos deparamos com outro problema, que é como terminar com esses processos que já tramitam há tanto tempo. E, mais uma vez, a resposta está nos processos arquivados. Eu creio que a conciliação, né, o diálogo entre as partes seja ainda o melhor caminho, e ficou muito demonstrado isso durante essa pesquisa. Com todos os dados que eu obtive, que é o baixo conhecimento das partes acerca do procedimento, a morosidade na tramitação, valores de honorários periciais muito altos, aliados à baixa previsibilidade de gastos, baixa taxa de reversibilidade das decisões, baixa previsibilidade de ter o pedido atendido e a baixa incidência de decisões com capacidade de pôr fim à lide, eu concluo que o judiciário é incapaz de atender aos interesses das partes nesse procedimento de dissolução parcial de sociedade, principalmente sob o prisma do binômio eficiência-justiça, com exceção, claro, dos casos obrigatoriamente judiciais, mas que são de quantidade inexpressiva. E existe uma necessidade de repensar toda a forma de atuação dos operadores jurídicos envolvidos, tanto no processo de constituição até a dissolução das sociedades, dado que a atual sistemática praticada gera claramente resultados muito ineficazes, tanto sob a ótica processualista, quanto pela ótica da análise econômica do direito. Muito obrigada. Obrigado, Karen. Deu tempo, viu? Os 30 minutos serviram, mas pode tomar uma água, respira, tá? Foi a apresentação, já vamos acalmar, você tá... Tudo bem? Podemos continuar, Karen? Então, tá bom. Sim, por favor. Parabéns pela apresentação. Professor Fabiano, agradeço sua presença, eu sinto o convite. Te passo a palavra, por favor.
Obrigado, professor Dalton. Aproveito, então, para, desde já, agradecer pelo convite à participação na banca, por vários motivos. Primeiro, pelo fato de ser, para mim, um retorno aqui às bancas da Ambra University, uma instituição pela qual eu tenho muito respeito, um verdadeiro carinho, motivado por conhecê-la bem, conhecer os seus propósitos, a sua seriedade, a sua contribuição ao ambiente acadêmico, pelos vários pontos de conexão que eu tenho através de amigos. Meu sócio leciona na Ambra, então da minha parte, uma satisfação muito grande estar aqui presente. E também pela possibilidade não só de compartilhar novamente a banca com o professor Dalton, professor Fernando, que muito me honra, agora também com o professor Fábio. Podem ter certeza que essa companhia aqui é fonte para mim de muito prazer, muito aprendizado. E também pela possibilidade de avaliar o trabalho da Karen, o qual eu desde já começo a tecer as minhas considerações. Eu vou, Karen, me permitir aqui fazer um spoiler, né? A gente... Desculpe, professor Dalton, professor Fernando, professor Fábio, se eu saio um pouquinho do nosso script acadêmico, né? Eu tenho, acho que à medida que eu vou avançando na idade, eu tenho percebido, eu vou me tornando cada vez mais um daqueles velhinhos inconvenientes, né? Se permitem certas coisas, mas para já realmente ressaltar, Karen, as qualidades do teu trabalho, o qual eu gostei muito, tá? Aproveito até para iniciar as minhas considerações falando da tua apresentação. A Karen, antes, quando nós ingressamos, mencionou estar bastante nervosa, mas em nenhum momento transpareceu, fez uma excelente apresentação do trabalho. Karen, esse é um aspecto que, às vezes, eu tenho participado de muitas bancas, né? E eu vejo que esse aspecto, às vezes, negligenciado, porque a banca de defesa, a apresentação oral, ela faz parte digamos assim, do que vai ser avaliado pela banca, né? E eu percebo muito frequentemente os alunos perdendo uma boa oportunidade também de impressionar positivamente na sua apresentação oral. E eu acho que tu aproveitaste essa oportunidade, em nenhum momento senti transparecer nervosismo durante a tua apresentação. Se tu não tivesse, inclusive, falado lá no início, eu não teria notado. Eu acho que tu apresentaste muito bem. E uma coisa que eu gostei muito na tua apresentação primeiro, todos nós lemos o teu trabalho com atenção, com dedicação. Então, cada um de nós tem a sua leitura própria do trabalho. Mas é muito interessante também quando o aluno traz a visão dele sobre o próprio trabalho, né? Esse foi o conselho que a minha orientadora no mestrado, a professora Judith Martins Costa, me deu quando eu fui defender. Eu, absolutamente inexperiente em questões acadêmicas, pedi conselhos para ela, e o principal conselho que ela me deu foi o seguinte: olha, todos nós lemos o teu trabalho, na tua apresentação te preocupe em passar a tua visão sobre o teu trabalho, né? O que é o teu trabalho para ti? E para mim funcionou bastante naquela ocasião. E eu vi que para ti também foi bacana, foi legal te ver falando sobre o teu próprio trabalho e passando a tua visão sobre ele. E eu acho que na tua apresentação também uma outra coisa que eu acho importante, algumas questões que numa leitura que a gente faz podem não parecer tão evidentes, para mim ficaram mais evidentes agora ainda na tua apresentação, que eu acho que também é um ponto bem positivo, tá? Então, parabéns pela apresentação e parabéns pelo trabalho em si. Uma coisa que eu gostei muito do teu trabalho, Karen, e aí aproveito para te parabenizar o professor Dalton, parabenizar o programa de mestrado da Ambra, que certamente dá ensejo e promove o ambiente necessário para esse tipo de pesquisa. É efetivamente o tipo de pesquisa que tu realizaste, tá? A minha vinculação hoje, academicamente, é um programa de pós-graduação de perfil profissional, né? Eu estou vinculado ao mestrado profissional da Unicinos. E no mestrado profissional, a gente quer tentar implementar justamente o tipo de pesquisa que tu realizaste aqui. Eu poderia, sem sombra de dúvidas, pegar o teu trabalho, levar para o nosso programa e mostrar como um exemplo. E dizer assim, olha, esse é um tipo de pesquisa que a gente quer ver promovida aqui no mestrado, que a gente quer tentar ajudar a promover, né? Pesquisa empírica, trabalha com dados de realidade,
mas que faz o percurso teórico, né? Vai para a teoria para trazer os conteúdos e os subsídios para a gente também poder fornecer uma explicação adequada para a prática e propostas de melhoria. Então, eu diria, o teu trabalho foi para mim uma gratíssima satisfação lê-lo também do ponto de vista metodológico, por ser o tipo de pesquisa que hoje, né, eu tento com muita, né, com muitas restrições e tudo, mas a gente tenta implementar também. Tá? Outra coisa que eu gostei muito do trabalho, e novamente parabéns a ti, parabéns ao professor Dalton, né? Eu achei um trabalho muito bem concebido do ponto de vista dos pressupostos metodológicos. Né? Teu objetivo está muito bem desenhado, os objetivos específicos foram muito bem realizados, o problema de pesquisa está super bem delineado, a metodologia empregada está muito clara. Então, achei bárbaro, achei excelente. Tá? De todos esses pontos de vista, me chamou muito a atenção. Eu gostei bastante. O recorte me pareceu bem justificado. Por que de fazer na Justiça do Paraná me pareceu também justificado. A análise que tu fizeste, o emprego de técnicas estatísticas, inclusive, para, né, estabelecer certas relações. Parabéns. Professor Dalton, que bom se a gente conseguir ter mais trabalhos desse tipo na pesquisa jurídica, né? Eu acho que o direito realmente carece desse tipo de pesquisa, né, que vocês estão conseguindo implementar. Então, fica aí meus parabéns a Karen, ao professor Dalton, a todos os colegas, né, da Ambra. E eu vou fazer, Karen, algumas considerações agora mais pontuais sobre o texto do trabalho, o conteúdo do trabalho, com exceção de talvez uma ou duas recomendações que eu diria assim, talvez seja mais interessante vocês pensarem numa eventual, não vou dizer modificação, mas uma eventual mexida em algum outro ponto. Todas as minhas considerações são considerações que eu não diria assim, nada tem que ir para o trabalho, no sentido assim, né, eu como avaliador aqui na banca, não tem praticamente nada que eu diria assim, não, isso tem que ir para o trabalho, porque senão o trabalho não tem condições. Não é nada nesse sentido. Eu vou fazer aqui algumas sugestões que aí você, em conjunto com o professor Dalton, vão avaliar, vão sopesar se são interessantes ou não, se são cabíveis ou não, adequadas, de eventualmente fazer parte de uma versão final a ser entregue, mas nada que eu considere como sendo imprescindível, sob pena de o trabalho, enfim, sofrer uma diminuição na sua consideração, etc. Nada nesse sentido. Tá? Só algumas pequenas considerações agora, para a gente evoluir na percepção do teu trabalho. E também, Karen, porque eu sempre, quando eu participo de bancas de mestrado, eu fico pensando também no percurso futuro do pesquisador, né? Nós que somos acadêmicos, somos apaixonados pelo trabalho acadêmico, parece assim que a gente não se conforma que os nossos alunos fiquem e parem num determinado estágio. A gente sempre, né, imagina vocês partindo para novas pesquisas, para voos futuros, para eventualmente um doutorado, lecionar em universidade, enfim, a gente sempre gosta de projetar isso, talvez um pouco nos alunos, né, talvez em função da nossa trajetória, das nossas preferências, né. Então, muito do que eu vou falar vai também vai um pouco nesse viés prospectivo, assim, de coisas que talvez para o futuro tu também possa atentar e prosseguir nessa pesquisa que tu já demonstraste ter talento para realizar. Então, aqui, mais pontualmente, tá, eu vou ressaltar alguns trechos do trabalho. Ali, outra questão, eu analisei, eu recebi duas versões, eu recebi uma versão em Word e uma versão em PDF. Pelo tipo de equipamento que eu uso aqui, que eu faço uso, eu normalmente dou preferência por analisar os trabalhos em PDF. Eu consigo fazer anotações ali no PDF e tal, para mim fica mais fácil. Então, eu acabei avaliando a versão do teu trabalho que me foi enviada em PDF. Tá? No arquivo em PDF, na página 22 do teu trabalho, tá?
Se tu fores analisar a página do PDF, a página 24, mas é a página 22 do teu trabalho, o primeiro parágrafo da parte 22, da página 22, a redação dele diz o seguinte: aqui lembramos que no procedimento de falência faz-se análise da viabilidade da empresa, verificando se a empresa deve ser recuperada, questão que não alcança a simples retirada de um sócio ou sua operação de haveres. Mais ainda, busca-se que a saída seja tão eficiente para que nunca seja necessária uma recuperação judicial. Me deu a impressão que tu trocaste um pouco os institutos aqui. Tu falaste de falência quando deveria ter falado de recuperação judicial no início, e que tu falaste em recuperação judicial quando deveria ter falado em falência no final. Eu, pelo menos, consigo entender um pouco melhor o parágrafo se a gente fizer essas substituições aí. Tá? Porque, vamos lá, né? No procedimento de falência, faz-se análise da viabilidade da empresa. Na verdade, essa análise é feita no processo de recuperação. Tá? Muito mais do que na falência. E no final, mais ainda, busca-se que a saída seja tão eficiente para que nunca seja necessária uma recuperação. Talvez para que nunca seja necessária falência, né? Que aí é, na verdade, vistas ao encerramento da atividade empresarial. Mas, enfim, essa é a impressão que eu fiquei, né? Talvez seja o caso de tu dar uma olhadinha, ver se realmente são aquelas expressões ali que tu quiseste utilizar. Prosseguindo um pouco, Karen, ali na página 27, surge no item C, que é uma das hipóteses, né, de encerramento que a gente encontra lá no artigo 1044, a falência, né? E tu colocas um parágrafo bastante sucinto que diz assim: de acordo com o artigo 1044 do Código Civil, sendo uma sociedade empresária, se dissolve pela declaração de falência, o que se afirma nos artigos 1051 e 1087 no mesmo diploma legal. Essa é uma grande discussão, na verdade, que tem no direito falimentar, é se a falência acarreta necessariamente a extinção da sociedade empresária ou não. Tá? Talvez aqui, e aí fica no terreno ali daquelas sugestões que tu vais ter que avaliar posteriormente, tá? Talvez seja interessante, Karen, dar uma olhadinha no que a doutrina fala, sobretudo a doutrina do direito falimentar, né, de falências, fala sobre a relação entre falência e extinção da atividade empresarial. Recentemente, né, agora, muito recentemente, na verdade, né, no final do ano passado, a gente teve a reforma da lei de falências, né? E um dos artigos que sofreu uma modificação, cujo teor sofreu uma modificação, foi justamente o artigo 156 da lei, que fala sobre a sentença de encerramento da falência e os seus efeitos. E a nova redação do artigo 156, ela, de certa maneira, ela tenta tornar mais explícita a questão da extinção da sociedade empresária em função da sentença de encerramento da falência. Colocando como um dos efeitos da sentença a baixa da falida no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas à Receita. Mas há uma série de questões, uma série de discussões a esse respeito, talvez seja o caso de tu analisar, eventualmente numa nota de rodapé, alguma coisa assim, te mostrar familiarizada com essa discussão, pelo menos. Porque sim, o Código Civil fala, o artigo 1044 fala, né, na extinção pela declaração de falência. Primeiro que a expressão declaração de falência é dúbia, né, porque a decretação da falência não acarreta necessariamente a extinção, né? O encerramento da falência, aí talvez, de acordo com essa nova redação do artigo 156. Então, talvez dar uma esclarecida ali, te mostrar um pouco mais familiarizada com esse debate ali, pode ser enriquecedor para o teu trabalho. Tá? Talvez não, aí fica para o teu exame. Tá? Prosseguindo ainda nessa linha, Karen, de sugestões, tá? Logo após, na página 29, tu começa a falar da dissolução parcial da sociedade.
que é um tema importantíssimo no teu trabalho, né? Porque a grande maioria dos casos que tu analisaste são casos de dissolução parcial. Né? E ali nessa parte, tu falas da possibilidade de um sócio, da retirada da sociedade, tem toda aquela discussão sobre dissolução lato sensu, stricto sensu. Acho, Karen, tá? Que novamente no sentido sugestivo, acho que talvez aqui tu possas investigar um pouco essa ideia, essa noção da sociedade como um contrato plurilateral, né? Que é uma noção que foi desenvolvida por Ascarelli. E aí, a partir do momento da consideração da sociedade como um contrato plurilateral, fica um pouco mais fácil de entender a questão da dissolução parcial, né? Porque a dissolução parcial, na verdade, é a dissolução de um vínculo, né? Dentro dessa obrigação plurilateral. E que não acarreta necessariamente, então, o encerramento da sociedade. Então, essa visão, essa ideia, talvez possa ajudar um pouquinho a explicar melhor essa questão da dissolução parcial. Tá? Fica uma sugestão de tu investigares essa posição. Tá? Talvez ajude a entender um pouco melhor essa questão. Seguindo adiante, Karen, deixa eu ver aqui o que eu tenho mais anotado. Na página 54, perdão, página 52, né? 54 do PDF, página 52 do trabalho. Aqui na página 52 do trabalho, começa a falar de uma noção importantíssima para quem trabalha com direito empresarial, societário, contratos empresariais, enfim, todos esses temas aí interessantes que tu trazes para a gente, que é a noção de custo de transação. Né? E tu falas de custo de transação né, fazendo uso de um artigo excelente, que é um artigo do Bruno Salama, né, nosso colega, professor da FGV de São Paulo, uma pessoa fantástica e um acadêmico talentosíssimo, para mim um dos melhores pesquisadores em análise econômica do direito que a gente tem aqui no Brasil, né, junto com outros colegas, o professor Fernando aqui presente, né? E esse artigo do Bruno é excepcional. Mas quando eu li o teu trabalho e quando eu vi tu falando em custo de transação e tu citando Coase através do Bruno, a primeira questão que me veio à cabeça foi a seguinte: mas a Karen não precisa citar o Coase através do Bruno, ela pode citar diretamente, né? Então, tu podes consultar um artigo do Coase de 1937, ao qual nós devemos o desenvolvimento da noção de custo de transação, chamado, em português, a tradução seria a natureza da firma, né, ou Nature of the Firm, e que talvez possa enriquecer ainda mais assim o teu tratamento. Né? Esse é um conceito que eu acho, Karen, seria muito interessante que, adotando essa visão prospectiva, né, de futuro, que tu, como uma acadêmica que se mostrou com bastante talento aqui para a pesquisa, possa investigar mais as suas origens, né, que é a noção de custo de transação, que eu acho que isso ajuda bastante, assim, é muito instrumento muito importante para a gente entender o fenômeno empresarial. Então, eu te diria, de repente, vai direto a Coase, né, com todo respeito ao Bruno Salama, que é um acadêmico que todos nós admiramos, mas eu acho que tu podes ir diretamente na fonte aqui. Seguindo, deixa eu ver o que mais eu tenho anotado aqui, Karen. Aqui, tá. Agora, Karen, assim, uma questão que eu te colocaria, tá? Que essa, sim, eu acharia muito importante que tu pudesse, daqui a pouco, revendo o trabalho, é a formatação de algumas tabelas na versão em PDF. Tá? Algumas das tuas tabelas na versão em PDF, não sei o que aconteceu, e eu imagino que esse seja um problema de fácil resolução, deve ter sido algum probleminha só ali de configuração no momento que tu fizesse a conversão do arquivo de Word para PDF. Algumas tabelas saíram mal formatadas,
prejudicando um pouco o entendimento delas. Eu te confesso que eu demorei bastante para entender o que tu querias dizer com as tabelas, porque os números ficaram todos trocados ali. Depois eu entendi o que aconteceu ali e eu consegui ler e perceber melhor as tabelas, né? Quais os dados que tu estava trazendo, quais os números, etc. Mas levou um tempinho, prejudicou um pouquinho durante algum tempo a minha compreensão do trabalho. Então, esse é um ponto, cara. Assim, acho que é muito fácil a resolução, tá? Daqui a pouco, assim, na hora de apresentar a versão final, dá uma olhadinha, uma revisão final, ver se as tabelas estão bem formatadas. Não sei se tu entrega em um Word ou PDF, ou enfim, né? Mas só para te dar estoque de que na versão em PDF que eu recebi, pelo menos as tabelas, algumas delas, como por exemplo, Karen, a tabela que consta da página 74, ao final, os números saíram mal formatados. E, Karen, por fim, tá? E aqui eu já percebo que eu provavelmente já devo ter, professor Dalton, me desculpe, já devo ter muito esgotado o meu tempo de arguição, professor Fernando, que tem compromisso também, eu já vou encerrando por aqui, né? Com uma última recomendação não, uma última constatação, assim. Eu como alguém que, né, que enfim, procura estudar e seguir o programa de pesquisa da análise econômica do direito, evidente que eu acho sensacional, acho bárbaro quando os alunos se aventuram e se interessam pela análise econômica do direito. Eu achei só, Karen, que no final ali, a forma como tu fizeste referência à economia comportamental, eu achei que talvez ali tenha faltado um pouquinho assim de uma melhor definição, né? Porque tu referes ali no final que os conflitos societários as partes acabam adotando um comportamento muito emocional, a gente pode identificar aí um desvio de racionalidade, né? Mas quando a gente fala em economia comportamental, e a gente fala em vieses cognitivos, há uma série. Eu senti falta assim, tipo, tá, mas então que viés é esse, né? Ele está identificado, não está identificado? O que se esperaria de partes racionais? Que efeito é esse que está acontecendo? Porque a literatura hoje já existe algumas definições nesse sentido, né? Quando tu fala ali no final de análise econômica do direito, eu senti falta assim, de um pouquinho mais de definição do que exatamente tu estás falando. A análise econômica do direito ali no final surge assim meio como um coelho tirado da cartola, assim. Tá? Mas isso, Karen, não tira em nada, tá, a qualidade do teu trabalho. Nada disso que eu falei, na verdade, prejudica em nada, a meu ver, a qualidade do teu trabalho, o brilho do teu trabalho, as importantes conclusões a que tu chegaste. Eu acho que o teu trabalho tem uma qualidade também fantástica, no sentido de que aqueles entre nós que trabalham também, já trabalharam com conflitos societários levados ao judiciário, isso é algo que empiricamente a gente sabe. Né? A gente sabe que conflito societário não combina com o judiciário. Né? Mas as coisas não costumam dar certo quando vão para essa seara, esse tipo de conflito. Né? Então, empiricamente, a gente sabe agora. Uma coisa é a nossa observação empírica, outra coisa é o que tu fizeste. Né? Tu fizeste um trabalho científico, seguindo uma metodologia de forma correta, adequada, levantaste hipóteses, confirmaste as hipóteses. E agora, com o teu trabalho, a gente tem, né, um embasamento, um fundamento para chegar a determinadas conclusões do porquê dessa inadequação. Tá? Trabalhar com dados, etc. Tá? Então, esse eu acho que também foi um grande achado, aí, uma grande contribuição do teu trabalho. Novamente, te parabenizo. Tá? Enfim, professor Dalton, me desculpe, acho que eu me cedi no tempo. É que a gente que se interessa pelo tema, a gente que se interessa pelo trabalho, a gente acaba, eu acho que, se emocionando e falando demais. Fico por aqui agradecendo novamente, parabenizando novamente, e já desde logo muito ansioso para ouvir as colaborações do professor Fábio, do professor Fernando, e aprender mais ainda com o trabalho da Karen.
Obrigado, professor Fabiano. Não tem tempo, fique tranquilo, então você está super confortável, essa é a vantagem da banca de defesa final. É desesperador para o Meneguin, mas para nós não tem problema nenhum, acho que ninguém vai mandar uns avisos para atrasar um pouquinho. Eu só tenho que fazer uma ressalva, que a Karen acho que encaminhou em um Word, foi o sistema que gerou em PDF para você. Então, na verdade, a Karen não é culpa, aí foi uma questão mais tecnológica do que qualquer outra coisa. Ela postou no ambiente virtual em Word, mas aí na conversão deu esse probleminha aí de formatação, mas na versão final aí a Karen vai postar em PDF certinho. Então você tem que fazer essa questão, que aí a culpa não é da Karen, é do sistema mesmo. Tá absolvida, Karen. Está absolvida, né? Você tem que intervir. Muito obrigado, professor Fabiano, excelentes explanações. Professor Fábio, você que estava na qualificação com a gente, acho que é muito bacana, que eu gostaria de te ouvir. Novamente, também agradeço o convite, a palavra é sua. O convite não, o aceite do convite, a palavra é sua. Agradeço, professor Dalton, é sempre uma satisfação e sempre que precisar estamos às ordens. É uma satisfação estar aqui com o professor Fernando, professor Fabiano, que conheço nesse momento, e Karen, que como nós já conversamos um pouquinho, eu já me sinto um pouco mais íntimo para conversar de forma mais direta sobre o seu trabalho. Assino tudo que o professor Fabiano falou, tá? Já havia te dito isso na banca de qualificação. Eu acredito que a Âmbar ela tem me oportunizado a participar de alguns trabalhos assim que são muito interessantes e com certeza o seu é um desses trabalhos, ok? Que traz aí uma contribuição, ainda mais nessa seara. E eu lendo o seu trabalho, eu terminei de ler ele. Eu gosto sempre de terminar de ler os trabalhos pré-banca, né? Para que ele já fique ali na nossa cabeça. E uma das partes que me chamou muita atenção é quando você coloca que, uma das suas conclusões, que você coloca que os advogados não sabem fazer o pedido. E isso é uma coisa que eu bato muito com meus alunos aqui da Universidade Estadual de Londrina, que é onde eu dou aula na graduação, que eu falo que nada adianta a gente ter o 489 do CPC, que fala que eu quero uma boa decisão, e eu tenho porcaria de petição. Não é verdade? Então, a gente tem aquela desgraceira na inicial, a desgraceira na defesa, e você quer que o juiz faça milagre. Então, isso assim, para mim, Karen, foi algo que parece que você tirou da minha cabeça, vamos assim dizer, essa questão que é algo que eu venho batendo muito, em especial, tendo em vista que durante muito tempo o direito empresarial ele foi bem renegado, né? O professor Fabiano sabe disso. Quantas vezes a gente não tinha professores de direito civil que se arriscava em direito empresarial, não é verdade? Claro que não nos grandes centros, né? Nos grandes centros a gente sempre teve, mas quando a gente pensa no interior, o que nós tínhamos eram professores de civil, que sobrava aula de empresarial, enfim, ele dava a aula de empresarial, e isso, graças a Deus, vem mudando bastante. E a gente vai tendo, assim, pessoas como você que se interessa por estudar, ok? Então, te parabenizo, acho que esse momento é um momento, assim, de muita alegria para você, pelo excelente trabalho que você fez. E assim como o professor Fabiano, eu também preciso fazer algumas considerações, tá? Só no sentido de melhorar o seu trabalho. A gente tem que pensar, Karen, que coaduno com a ideia do professor Fabiano, que as nossas necessidades enquanto professoras, elas são ilimitadas, tá? Então, você poderia consertar esse trabalho aqui várias vezes, a gente lê ele novamente e sempre ter aí alguma contribuição, porque essa é a nossa função, né? Essa é a nossa função. Eu sempre faço análise de alguns textos meus antigos e falo que desgraceira que eu escrevi, né? Então, se eu faço essa minha análise, imagina como que eu não cobro também dos alunos, né? Mas isso, assim, sempre no sentido de contribuir para com o seu trabalho. Acredito que se eventualmente, não sei qual o destino que você vai dar para ele, mas, enfim, é interessante que a gente não faça o trabalho e deixe só engavetado, né? Que a gente traga uma destinação produtiva aí para ele. E toda e qualquer contribuição que for feita, acredito que é bastante importante. Bom, a sua apresentação eu também achei fantástica,
confesso que tinha algumas coisinhas que não estavam muito bem claras ainda no seu trabalho, mesmo com a leitura, e a sua apresentação, assim, foi de uma forma objetiva, enfim, e demonstrando o que é o seu trabalho, para que você veio, assim, de maneira fantástica, tá? Só uma coisinha que eu coloco, que me chamou um pouco de atenção, que na hora até assustei um pouco, foi que você colocou o Código Comercial de 1939, tá? Isso na hora me chamou um pouco de atenção, porque eu falei, será que ela está falando? Qual que ela está falando, né? Então, eu não me lembro de ter visto isso no seu trabalho, mas se tiver isso no seu trabalho, você tenta tirar, tá? Só me chamou a atenção porque veio na sua apresentação, porque o Código Comercial de 1850, se for o que você está se referindo, ou, eventualmente, você quis dizer do CPC anterior, enfim, beleza? Mas só essa consideração, porque eu não tinha visto isso no seu trabalho, então acredito que não esteja no trabalho escrito, tá? Agora vamos lá, algumas considerações pontuais em relação ao seu trabalho, como a título de sugestão. Aí, Karen, eu percebi algumas situações que talvez o seu trabalho você possa dar algumas revisadinhas de algumas coisinhas finais, porque o que acontece? Isso ocorre muito comigo. Às vezes a gente, pela questão de prazo, a gente acaba escrevendo o trabalho, e por mais que a gente releia esse trabalho naquele momento, a gente acaba passando alguma coisa, porque nossos olhos não vão ver, tá? Então, de repente, você tendo esse tempo para respirar e voltar a analisar, talvez fique um pouco melhor. Então, se você quiser anotar aí, na página 1, eu estou considerando a página do PDF, tá? E não a página que está no trabalho. Na página 1 do PDF, no segundo parágrafo, tem uma parte lá que se coloca tenha sido prolatadas no período de 10/5. Talvez você tenha que rever essa questão que você quis dizer, tá? É só para te facilitar a vida aí, vamos assim dizer, na sua revisão. Na página 9 e na página 10, então no final da página, aquele parágrafo que termina a página 9, que começa a página 10, também eu acredito que ficou um pouco confuso. E na parte final da introdução, isso daqui foi até uma sugestão que eu havia feito na banca de qualificação, que você acabou aceitando, né, e colocando no seu trabalho, você tem que dar uma modificada ali na introdução, porque você alterou, a metodologia ela estava como após, se não me falha a memória, está invertido ali na introdução, que a sua introdução ela não está de acordo com o seu sumário, tá? Ela está ainda, acredito que a versão da introdução antiga. Só dá uma confirmada aí certinho e dá uma melhoradinha nessa parte final, tá? E fico feliz por você ter acatado aqui várias questões aí que a gente trouxe na banca de qualificação. Na página 14, e essa é uma parte que eu entendo que você precisa modificar, tá, Karen? Porque ela está contrária ao texto do regimento aqui do Tribunal do Paraná, que também foi uma questão que eu pontuei no dia e você também optou por aceitar. Então, tanto na página 14 como lá na página 84 e 85, você coloca assim, ó, a seguinte redação. As câmaras recursais têm sua competência dividida por temas de repercussão geral e temas repetitivos correlatos à matéria de especialização, nos termos do artigo 94, 95, 110 e 116 do regimento interno. Dessa forma, atualmente estão responsáveis pelo julgamento das ações. Na realidade, não é bem assim, tá? Você misturou um pouco aqui as questões. Tudo que se trata ali da repercussão geral do tema repetitivo aqui no Tribunal do Paraná, isso vai para o pleno do tribunal. Daí está lá no artigo 94 e 95. Mas eu não faço essa divisão nas câmaras. Eu até fiz uma sugestão de redação aqui para você, que eu vou colocar no chat. Talvez te facilita um pouco a vida, beleza? Porque acredito que você nem precisa trabalhar aí com os artigos 94 e 95, que isso daí tem uma questão que não interessa para o seu trabalho aqui, e o 116 fala das câmaras que são criminais, tá? Então, você tem que tirar. Então, talvez você trabalhar aí dentro dessa perspectiva, eu fiz uma redação rápida aqui, tá?
Mas, em especial, você tem que trabalhar com o artigo 110, inciso 6º do regimento, porque é ele que trata especificamente aí da 17ª e 18ª, ok? E talvez, pensando, indo ao encontro das suas conclusões, vamos assim dizer, quando a gente vê, por exemplo, as matérias que são afeitas à 17ª e à 18ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, a gente verifica que nós não temos câmaras especializadas em direito empresarial, o que, de certa forma, chega a ser até uma vergonha, né? A gente tem um Estado que é bem desenvolvido, vamos assim dizer, e você não tem um órgão julgador que é específico. E aí a gente tem o problema que esse órgão julgador ele vai ter que decidir questões relacionadas ao direito empresarial e questões que são dificílimas, como, por exemplo, arrendamento mercantil ou questões de contratos rurais que ele trabalha, enfim. Então, ele trabalha também dentro de uma perspectiva de algumas situações de direitos reais, né? Então, olha que beleza para o julgador. Ele tem toda a problemática do direito empresarial e ele pega essa parte dos direitos reais na seara agrícola, que a gente tem várias normas específicas, né? Então, talvez isso atrapalhe também numa prestação jurisdicional adequada. Então, talvez seria aí uma contribuição que poderia ser colocada, porque você coloca em algum momento do seu trabalho dizendo que essa ausência, né, de especialização muitas vezes acaba atrapalhando um pouco, enfim, isso aí você coloca como justificativo. Bom, na página 18, lá na linha 2 da página 18, você coloca lá assim, importante considerar também os aspectos relacionados à associação. Toma um pouco de cuidado, tá? Aqui, na hora que eu estava lendo, me remeteu à associação enquanto pessoa jurídica. Não a associação no sentido de que eu quero me associar a alguém, tá? Então, tem alguns termos que a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente vai utilizar, para a gente não abrir margem aí para uma interpretação equivocada, né? Porque você está falando aí de sociedades e de repente, você colocasse que associação, enfim, mudar esse termo aí para a gente não confundir, vamos assim dizer, quando a gente pensa em associação enquanto pessoa jurídica, ok? Bom, na página 21, em específico, no parágrafo 2º, você faz uma afirmação que me parece que talvez você teria que dar uma repensada, tá? Porque o artigo 70, ele vem e estabelece lá os fundamentos da ordem econômica e a intervenção do Estado no domínio econômico vai estar no 174. E o 174, ele fala, olha, Estado, você, enquanto agente produtor, é só em situação excepcional. A sua função aqui é outra. Você vai normatizar e vai fiscalizar. Então, basicamente, é isso que o 174 diz. E, pela leitura do parágrafo 2º, você coloca que o Estado não poderia participar enquanto agente produtor, quando, na realidade, ele pode. Senão, nós não poderíamos ter o Banco do Brasil, Caixa Econômica, enfim. Né? Então, talvez só adequar essa questão. Nessa mesma página, no parágrafo 3º, você utiliza o termo empresário. Aqui é um dos problemas que nós temos da má redação do Código Civil. Tá? Não é um problema nem do seu trabalho especificamente. Mas o Código Civil, da forma que ele está feita a sua redação, quando ele trabalha o termo empresário, em regra ele está querendo dizer do empresário individual. Em regra ele está querendo dizer do empresário individual. Então, me parece que você trabalhar aí esse termo, usar esse termo de empresário não está sendo feito de forma correta, porque isso daí fere justamente a ideia que a Declaração dos Direitos da Liberdade Econômica veio para colocar um ponto final, que é da separação de quem é o empresário e de quem é o empreendedor, né? Em especial no artigo 49A, que ele diz lá que a pessoa jurídica ela tem a sua autonomia, enfim.
Aqui parece que, ao meu ver, não precisaria, isso é uma questão óbvia, né? Mas a Declaração de Direito da Liberdade Econômica teve essa preocupação. Então, toma cuidado ali, porque o empreendedor, que é o sentido que você quis trabalhar aqui, ele não é o empresário, ele é o titular, né? Ele é o proprietário, enfim. Então, só muda esse termo empresário. Bom, uma recomendação que eu havia feito para você na banca de qualificação seria no sentido de trabalhar um pouquinho melhor ali os princípios da função social e da preservação, né? Já que você traz ele, você teria que trabalhar um pouco mais. Assim como o professor Fabiano falou da questão de você aprofundar um pouco aqueles pontos relacionados à análise econômica, talvez a questão dos princípios seria nesse mesmo sentido, tá? Fico muito feliz que você me citou lá na página 22, só que me pareceu que ficou um pouco solta aquela citação. Então, quando você cita lá o meu livro, ficou um pouco solto, tá? Isso não tira o mérito do seu trabalho, mas, de repente, quando você vai falar sobre algumas questões, algumas categorias jurídicas, talvez você deixar bem claro, né, o que você entende, por exemplo, como função social da empresa, isso daí talvez seria importante, tá? Não é algo fácil da gente conceituar, mas é importante que você deixe muito bem claro, porque você faz isso em várias outras oportunidades do seu trabalho. Então, você fala assim, olha, eu estou falando de dissolução eu entendo isso, né? Então, a gente faz aquele pacto semântico para a gente entender aí o que viria a ser essas questões. Então, talvez é um pouco importante. Essa parte que você trouxe aí do meu livro, na realidade, eu não estou conceituando aí a função social da empresa, mas eu estou, dentro da perspectiva do que eu defendi na minha tese de doutorado, é que quando eu tenho essa interação entre empresa e empresário e estabelecimento empresarial, a gente cria um organismo, que daí eu vou pegar dentro de uma perspectiva do que seria o conceito de empresa, e esse organismo que ele é criado, essa fonte produtiva que ela é criada, é que ela tem importância. Então, em algumas situações, a nossa própria legislação, ela se preocupa em tirar o empresário, se eventualmente ele for a maçã podre, enfim, e ela dá uma destinação produtiva para aquilo. Em outras situações, ela tira aquela determinada atividade, enfim, como, por exemplo, a venda parcial de estabelecimento empresarial, que a lei de recuperação prevê essa possibilidade. Enfim, mas eu mantenho aquela estrutura produtiva, que eu não posso confundir essa estrutura produtiva nem com o estabelecimento, nem com o empresário, e nem como empresa apenas no sentido de atividade, tá? Então, agradeço a citação, mas eu achei que talvez ela ficou um pouco solta ali, beleza? Bom, da página 24, o professor Fabiano já falou, que eu também concordo com ele, que talvez ali não seria o procedimento de falência, de recuperação, que você quis dizer, tá? Na página 43, isso daqui eu fiquei em dúvida e não deu tempo de eu pesquisar. Você fez não deu tempo de eu ver assim o livro, né, que você utilizou, mas você falou que cabia agravo de instrumento, tá? Quando ocorre a dissolução, por ser uma decisão interlocutória. O livro que você pegou, ele já está de acordo com o Código de Processo atual, porque a gente tem limitações agora com o agravo, né? Porque senão você teria que trabalhar dentro daquela perspectiva da interpretação que o STJ fez, que a gente pode relativizar lá o rol dos agravos de instrumento. Aí eu só não tive tempo de olhar se o livro que você utilizou, que é de um processualista, se ele já estava de acordo, tá? Porque que cabe agravo de instrumento e decisões interlocutórias, ok, mas com o novo CPC não é toda a decisão interlocutória que caberia o agravo, né? E nessa situação, me parece que a gente teria que eventualmente relativizar, sendo o caso, né? Estou falando aqui sem ter estudado de plano. Bom, na página 53, lá no item 3.7,
você colocou torrando, talvez seja tornando, mas aí na versão final dá aquela última lida para que, enfim, você não esteja aí tão viciada, né? Vamos assim dizer, da sua escrita. Então, quando a gente fica um tempo sem ler, a gente consegue ver os nossos erros. Das tabelas aí já foi justificado. Na página 58, você coloca lá nas suas tabelas prejudicado. Prejudicado eu entendi como não possível de aferir, talvez. Então, enfim. Aí eu só queria que você explicasse um pouquinho, tá? O que é esse prejudicado. E no seu trabalho você optou por escolher alguns processos. O que te motivou? Assim, aqueles processos que você descreve a petição inicial. O que te motivou a escolher esses processos? Eu gostaria que você conversasse um pouquinho sobre isso. E as considerações que eu tinha, minha cara Karen, seriam essas. Mais uma vez, agradeço o professor Dalton aí pelo convite e parabenizo mais uma vez, tanto você, Karen, como o seu orientador, pelo excelente trabalho. Beleza? Muito obrigado. Eu que agradeço, professor Fábio, pelas considerações, sempre muito precisas e detalhadas. Professor Meneguin, chegou sua vez, por último, né, mas não menos importante, também participou da qualificação. Te passo a palavra e novamente agradeço o aceite do convite. Obrigado, Dalton. Eu que agradeço poder estar aqui participando. Foi um prazer ouvir a apresentação da Karen, desde a qualificação e agora. Um prazer estar aqui dividindo a banca com vocês, professor Fabiano, professor Fábio e o professor Dalton. Sempre muito bom estar aqui. Bom, isso de ser o último é a melhor coisa do mundo, né? Porque, assim, meus antecessores já analisaram tudo, então eu só tenho que ratificar. Como eles foram brilhantes nas apresentações deles, nos questionamentos e nas observações, meu papel fica muito fácil. Basta eu falar que eu concordo com o professor Fabiano e com o professor Fábio. Mas, enfim, deixa eu falar alguns comentários breves aqui. E eu gostei muito do professor Fabiano quando ele disse que a gente vai ficando mais velho, a gente não precisa mais seguir regras. Adorei isso, professor Fabiano. Eu vou também me permitir aqui fugir do script, tá bom, Karen? É até mais divertido a gente pensar assim. Então, olha só. Bom, primeiro, né, assim, o texto está muito bem escrito, né, Karen? Parabéns, muito bem organizado, a leitura é fluida, isso aí é a delícia de ler uma dissertação assim. O que eu te sugeriria só na hora da entrega definitiva, né, para ficar lá, para todo mundo consultar, peça para alguém fazer uma revisãozinha de português, porque tem alguns errinhos, é porque a gente, né, quando a gente trabalha num texto desses, a gente lê, relê, e tem hora que a gente não enxerga mais nada. Eu vi alguns detalhezinhos, então, assim, pede para alguém só fazer uma revisão, acho que sempre é positiva. Tem algumas coisinhas, vou falar uma só, de forma mesmo, que acho que vale a pena você atentar. No último parágrafo da introdução, né, você fala sobre os capítulos que virão. E ali está com a ordem trocada, tá? Então, assim, é aquela coisa, né? A gente mexe no texto e daí ficam algumas arestas. Então, ali aquele último parágrafo da introdução é interessante você arrumar, porque a ordem dos capítulos está trocada ali, mas, enfim, se arruma isso instantaneamente, não tem problema algum. Eu tenho que elogiar muito, né, a sua metodologia, o levantamento de dados que você fez é formidável, né? Você fez um verdadeiro estudo de jurimetria, assim como o professor Fabiano enalteceu. Isso aí é algo que a gente procura muito no direito, né? E é raro a gente ter, e isso que você conseguiu montar essa base de dados e fez todo esse estudo quantitativo, parabéns, isso aí é raro de se ver no direito e você fez isso muito bem. Muito bem também você aliou a análise quantitativa com a análise qualitativa, né? Trazendo os casos todos e mostrando a relação com o seu tema. Enfim, muito, muito bom.
Não vou repetir o que eu disse, não vou repetir aqui o que o professor Fábio e o professor Fabiano disseram, eu concordo com eles, com as observações todas foram muito, muito precisas. Eu vou falar um ponto só que eles não comentaram, e aí, né, pelo fato de eu ser da área de economia. Eu queria te perguntar, Karen, lá no item 4.8, né, na página 88 da dissertação, você faz se usa a análise de variância, né, a nova, e aí você fala que não foi significante, né, o teste F não foi significante, indicando que o tempo de processo não tem relação com a alegada causa para se pedir dissolução da sociedade. Você foi muito, muito ousada de colocar aqui ferramentas estatísticas aqui. E o que eu queria ver com você, te perguntar rapidamente assim, você consegue me explicar o que é uma ferramenta nova? Você consegue me explicar o que a estatística F faz, o que ela representa? E eu pergunto isso, sabe por quê, Karen? Ficou um pouco impreciso ali, do ponto de vista estatístico, tá? De econometria. A minha praia não é econometria, é uma área extremamente especializada, mas eu entendo um pouquinho. E eu acho que ficou impreciso ali no que você colocou. Além do mais, ali naqueles 3 parágrafos que você colocou nessa página, todos falando de testes estatísticos, todos eles foram insignificantes, né? O teste F foi insignificante em todos eles. E dada essa imprecisão, por exemplo, em relação à técnica nova, eu sugeriria que você tirasse aquele item. Ele não te agrega nada e ele te expõe. Ele te expõe por conta dessa imprecisão do linguajar estatístico e da própria técnica estatística, tá? Porque se você for ver direitinho o que representa o teste ANOVA, a ANOVA ela usa o teste de significância F para você testar a igualdade entre médias. E aí você usou isso para você falar que o tempo de processo não tem relação com a alegada causa de se pedir a dissolução da sociedade. Eu acho, no meu pouco conhecimento de estatística, que o ANOVA não é muito útil para isso. Ele não é adequado para você afirmar isso. Acho que você fazendo uma regressão estatística e vendo a significância do coeficiente seria melhor. Enfim, como é tudo insignificante, né, você mesmo falou que está tudo insignificante, eu tiraria esses parágrafos da dissertação sem prejuízo algum para toda a excelência do seu trabalho, tá bom? Deixa eu ver só alguma outra coisa que o professor Fábio e o professor Fabiano não falaram. Tá. Você fala, né, que a gente pode inferir que vem se utilizando a quebra de affectio societatis como fundamento para quase tudo, né? E que isso tem uma certa imprecisão aí, talvez por conta dos próprios códigos não tratarem, não utilizarem esse termo, isso é tudo muito novo. E aí só um questionamento, né? Porque você não fala disso no trabalho, talvez para uma pesquisa futura. Será que um aperfeiçoamento da lei, da letra do código, ajudaria a assumir com essas imprecisões ou até essa excessiva judicialização que você mostra muito bem no seu trabalho? Então, são só esses questionamentos para não ficar também aqui repetindo o que o professor Fabiano e o professor Fábio falaram tão bem. De resto, só te parabenizar, tá? Muito, muito feliz com esse trabalho de qualidade aí, de novo, quebrando o protocolo, igual o professor Fabiano falou, excelente, eu adorei sua dissertação. Parabéns. Obrigado, professor Meneguin. Inclusive, protocolo, Pedro Bolívar está com a mão levantada na plateia, acho que ele vai fazer uma pergunta, cara. Então, como é uma banca aberta, eu vou passar a palavra. Pedro, eu vou te permitir falar, só um segundo. Pode falar, Pedro. E aí, pessoal, estão me ouvindo? Estamos. Maravilha. Primeiro, queria parabenizar aqui a todos os membros da banca, também a Karen, principalmente a Karen pelo excelente trabalho, realmente fantástico.
E eu levantei a mão na hora que o professor Meneguin comentou sobre a questão do teste ANOVA, né, sobre o teste-F. Eu realmente não consigo responder agora se a ANOVA foi a melhor ferramenta, porque eu não vi isso no detalhe, eu não sei responder. Mas o que eu posso certamente dizer para a Karen como sugestão é que, caso tenha sido a ferramenta correta, quando você prova a significância, está provado. Então, você fala, a significância está provada. Quando você não prova a significância, não significa que não existe a correlação. Pode ser uma série de outras coisas, dentre as quais tamanho da amostra incorreto, né? Tamanho amostral que não foi devidamente coletado, segregado. Então, você só conclui que não consegui provar o objeto, mas você não prova o contrário, que não existe a relação. Forma de linguagem, mas que acaba sendo importante, bem naquele conceito de culpado e inocente, quando a gente fala assim, não consegui provar a culpa do assassino. Não quer dizer que ele é inocente, mas eu não provei a culpa, ele vai sair livre. Na prática, ele vai sair livre. Então, eu ia fazer esse comentário. Agora, se é a melhor ferramenta, eu não consigo responder agora, porque eu não vi no detalhe o uso da ferramenta. Aí eu ia dar essa dica para mudar essa linguagem, se for manter ao invés de retirar do trabalho, mas, claro, a dica do professor Fernando Meneguin talvez seja a mais indicada, de retirar de uma vez, mas se achar que deve manter, porque traz, né, alguma informação que você considera importante, diga isso, fala, não consegui provar que existe a relação, ao invés de dizer que não existe a relação. Perfeito, Pedro. Só para complementar, Dalton, se você me permite, eu sugeri tirar o texto, mas o Pedro está certíssimo. Se for deixar, você não pode afirmar aquilo que você falou, que você afirma que não tem relação. Na verdade, você não pode afirmar nada, nada, por conta da insignificância. O Pedro está certíssimo. Por isso que é melhor tirar. Eu sugeriria tirar aquele pedaço do texto. Karen está orientada a tirar, pronto, acho que ela já vai seguir. Pedro, muito obrigado. Eu vou remover sua permissão de fala, então, tudo bem? Combinado, um abraço. Karen, então, os professores já falaram, já te questionaram, então eu vou te dar aí 10 minutos, acho que é tempo suficiente para depois a gente se deliberar rapidamente. Então, tem 10 minutos para fazer aí o apanhado e responder aos questionamentos do professor Fabiano, Fábio e professor Fernando Meneguin. Muito obrigada a todos os professores pelos questionamentos, pelas dicas e tudo. Me comprometo, juntamente com o meu querido orientador, a analisar todas as sugestões que foram feitas e ele que manda. Estou brincando. Vamos analisar e verificar a viabilidade de alterar essas coisas, né? Eu me sinto muito honrada, apesar de algumas considerações, também ouvi bastante elogios ao trabalho, fico muito feliz. Com relação ao professor Fabiano, eu acredito que ele não fez nenhum questionamento, fez apenas alguns apontamentos, salvo se eu estiver enganada, mas acredito que sim, anotei todas aqui, um total de 7 apontamentos ele fez, e eu já me comprometi a analisar e segui-los. Com relação ao professor Fábio Brasilino, ele fez a última coisa que eu acredito que seja um questionamento, com relação à motivação de escolha, né, das ações que eu coloquei ali. E foi bem aleatório, eu fui pesquisando o processo, assim, na minha tabela de dados, o primeiro processo que teve ali, tanto que eu acho que um é o número 3, 4 e o outro é o 10, 11 ali, porque o primeiro que tinha uma coisa diferente da outra eu coloquei. Não foi nenhum, né, não busquei por um assunto específico, mas assim, assuntos diferentes, né? Inclusive no trabalho, acho que diferente do que eu trouxe na apresentação, no trabalho tem 5 exemplos da questão da quebra da affect, né? Então, cada um que teve uma coisa diferente, eu coloquei ali uma diferente da outra, né? Para fins de exemplificar mesmo. Então, seria isso. E...
os apontamentos do professor Fernando Meneguin. Acredito que no final ele me questionou se um aperfeiçoamento da lei seria o ideal para dirimir, né, esses conflitos, digamos, essa problemática. E olha, eu comecei o trabalho com essa perspectiva realmente, de que deveríamos mudar a lei para que melhorasse o procedimento, fosse mais célere e tudo. E no decorrer da pesquisa ficou muito claro para mim que quem tem que mudar são os operadores, e não a lei. Inclusive, para fins de exemplificar, por exemplo, o procedimento da ação de dissolução parcial de sociedade, ele é muito claro que fala que a petição inicial terá que ser instruída com o contrato social, e aí intima os sócios e a sociedade, e aí esses devem dizer se concordam ou não com a dissolução. As partes têm uma dificuldade imensa em escrever uma petição dizendo eu concordo. Até as que concordam, elas discutem. É impressionante, assim, chega a dar um pouco de raiva. E assim, está escrito lá o que você tem que fazer, o procedimento é aquele, é objetivo, não abre muita margem para discussão, tanto que se abrir discussão é um procedimento, né, tem custas, tem sucumbência nesse procedimento que abre discussão, que vai demandar ali produção de prova, mesmo assim não adianta, parece de fato que as partes não têm ciência que fica muito mais caro, né, que o incentivo legal foi diminuir custas para que as partes concordem. Mas não creio que seja um problema da legislação hoje. Inclusive, creio que, do meu ponto de vista, o Código de Processo Civil, no que tange a ação de dissolução parcial de sociedade, veio ainda suprir algumas lacunas que o Código Civil deixou, né, nesse procedimento específico. Então, para mim, que hoje o procedimento, segundo o que determina a legislação, ele é redondo. Né? Não acredito que haja alguma mudança que vá ter, na prática, alguma significância relevante, assim como a análise ANOVA. Com relação ao teste ANOVA, logicamente, eu não tenho um conhecimento muito profundo, mas sim eu estudei para que eu conseguisse explicar se me fosse questionado alguma coisa com relação a isso. E é a análise de variância, né? Quanto varia um dado do outro. E tudo bem, se não tem, então melhor tirar realmente. Vamos conversar a respeito disso também, mas fiz com a ajuda de um estatístico muito querido, por sinal, Alcides. Inclusive, professor, mando meus agradecimentos ao Alcides. Eu acho que seria isso, professor. Estou enganada? Responde tudo? Opa, tá. Professor Fabiano satisfeito, professor Fábio satisfeito, Fernando? Então, Karen, é isso. Então, agora nós vamos nos teletransportar para outra sala, se ficar tomando uma água, dar uma voltinha aí, que acho que é bom, ver sua filha. Daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? A gente já se encontra. Parabéns, Kari. Eu assisti a tua apresentação aqui. Foi excelente, hein? Obrigada, gente. Ai, muito nervosismo, né? Meu Deus. Não, mas tu nem pareceu que estava nervosa. Sabe o que é o complicado? Quando você vai escutando, tipo, pontua tal coisa, e daí você fala, eu sabia que não estava... Você entregou o seu trabalho achando que estava bom o suficiente? No final, acho que os últimos 2 dias me deu um negócio, eu comecei a escrever tão enlouquecidamente, parecia que nada era suficiente, sabe?
É Não, eu isso. imagino, porque quando eu entreguei o meu, eu acho que eu revisei ele umas 40 vezes. Aí toda hora que eu revisava aparecia um erro e faltava um parágrafo, faltava alguma coisa. A cada revisão muda um pouco. Gente, eu vou pedir uma licença para vocês que eu estou precisando muito fazer uma pausa. Não, tranquilo. Fala, Pedro, e aí? Como é que tá as coisas? E aí, Júlio, tudo bem? Tudo bom? Quanto tempo, hein? Faz tempo mesmo, cara. Tá gelado por aí, é? Cara, tá frio. Eu não digo gelado, mas tá frio. Eu tô sentado aqui na cadeira, mas além de estar com essa blusa, tem uma mantinha no colo aqui. Ó. É, Aí sim, hein? Aqui tá uns 38, 37 na Putz. sombra. entendi. Ah, é tenso. Tu ouviu a apresentação dela inteira? Eu tô Não chegou ouvi pela metade. inteira, cara. Quando eu via. Eu estava noutra reunião de trabalho, né? Quando eu fui desligar tudo, é que eu vi a mensagem de que estava rolando. Aí eu corri Ó. e entrei aqui antes de desligar tudo, entendeu? Eu não sei, eu acho que eu tô meio perdido, né? Porque eu acessei o site da Ambra mês passado e eu tinha observado que teria duas apresentações. Uma era da Karen e outra eu acho que era da Bárbara. A da Bárbara, eu acho que eu perdi. E a da Karen eu pensei que era mês que vem também, porque tá no finalzinho do mês, né? É. Dia desses teve a da Natália, né? É da Natália também. Teve dia desses. Aí eu vi, na hora que eu vi aqui que estava na hora, eu falei, deixa eu entrar lá correndo. Ó. Mas Tu tá participando daquele grupo lá do artigo? Tá, né? não tô nada. Aquele artigo lá de negócio de não sei o que lá digital, direito digital, não era Isso, isso? isso. Não, não tô. Eu sei que existe, mas. Ah, cara, eu não ia conseguir mesmo, com um monte de coisa que eu tenho para fazer. Eu falei, não vou nem. Eu acho que eu Vontade eu assisti. tenho. Não, Vontade eu vontade tenho. também tenho, mas eu também não consegui acompanhar. Só não ia conseguir mesmo, porque é mil coisas, cara. Eu tava olhando aqui, abriu a decisão do CNJ que vai instaurar a abertura do TRF6. Então, pro ano que vem já vai ter aí o TRF6 aqui no Brasil. Vai pegar Minas Gerais. Eu não sei se vai pegar São Paulo também, vai migrar a parte de São Paulo para lá. É Será? interessante. Vai ter um novo tribunal, né? Então vai ter mais acesso aí à população. Não, sim, 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 mas eu digo essa separação, porque São Paulo já dividiu a capital do interior, né? Isso. Aí será que vão dividir de novo, entendeu? Fica vai ficar um Eu acho que é pouquinho mais fácil estranho, eles né? separarem alguns estados, vamos, sei lá. Pegar um estado, pega Minas Gerais, pega Sergipe, pega aqueles Minas e outros. Espírito Santo, que na verdade devia ser a mesma coisa, né? Ninguém sabe por que que não é, mas tudo bem, isso é outro assunto. Não, mas Espírito Santo é litoral ali, né? Pois é. Minas podia ter praia. É. Pedro, eu acredito que ano que vem eu vou estar dando uma passada aí em São Paulo, hein? Tu vai mudar daí ou tu vai ficar por aí? Ou não, tô aqui, cara. Me Vai. avisa quando você vier. Daí eu tô com os pensamentos novos aí, né? Quem sabe eu já chego e fico por aí. Tô com os pensamentos, mas só que não é pra capital não que eu tô querendo. Eu vou só ficar uns 2 dias aí na capital, mas a gente se Uhum. reúne, sempre pra Claro, conversar, me bater um papo. avisa, com certeza. Vai ser um prazer te encontrar pessoalmente. Eu ia encontrar o Daniel lá do Rio, quando era pra ter levado o diploma, né? Só que, rapaz do céu, a passagem tava muito cara de avião. Ficou inviável para mim. Ficou o preço da solicitação da faculdade. Entendi. Aí tinha ficado inviável. Você Agora correu para fazer o quê? Para entrar com a documentação lá? é para entregar, né, a documentação. Só Entendi. que daí ficou totalmente inviável a minha presença lá. Então ficar mais fácil pelo Correios. Agora no próximo ano talvez eu consigo ir lá no Rio. Eu acho que eu vou conversar com o Daniel para ver se a gente se encontra lá também. Aí se não puder eu vou lá na faculdade e encurralo ele lá no corredor e tu Boa, vai dar boa, entrada boa. agora esse mês? Vai, né? Eu vou. Acho que esse final de semana eu já vou estudar o que precisa ali, quais são os requisitos, o que tem que preencher. Não, Já ali é vou dar tranquilo, ali entrada não logo. tem muito
tem muito erro, né? Imagino que seja tranquilaço. Eles usam a plataforma Carolina Bore lá ou não? Ainda não. O edital menciona alguma coisa, mas eu li por cima. Pode acontecer que eles implantem agora para o próximo ano, né? Então talvez esse edital será o último sem um Carolina Bore. Entendi. Eu só não encontrei no site da instituição a localização para me invalidar, para que eu possa validar ali. Não Eu entendi. vou estar ali. Você encontrou? Dentro da Você não da encontrou? instituição, a gente consegue localizar um campo para validar o registro, né? Eu não localizei. Eu vou ligar lá semana que vem e perguntar onde é que é esse campo. Por curiosidade só, né? Só para ver como é que fica, né? Entendi. Que eu vou até questionar o Alfredo, que eu tentei acessar o link também, e da nossa instituição, e eu não consegui abrir, porque estava dando um erro, que eu não sei se a minha internet estava ruim. Entendi. Eu vou ter que fuçar mesmo. Tem que entrar lá, fazer cadastro, ver o que eles pedem de informação e aí partir para cima, entendeu? Eu acho que vai estar Tocar o fácil, barco. mas... O pior já passou. O pior já passou, exatamente. Que é o que a Karen está passando agora, com muita eficiência. Não, o dela tá excelente, hein? Não tem nem. Gente, eu tive tanto problema no final desse trabalho, com essa formatação, parecia castigo. Cheguei a mandar para os outros, falava, pelo amor de Deus, me ajuda, porque não sei o que aconteceu, sabe? Era macumba, parece. Deu muito trabalho. Mandei para o professor 2 vezes e, por último, o professor teve que mexer ainda e mandar para os avaliadores. Foi, assim, nem sei explicar. Não, mas acontece, cara. Foi bem difícil. Eu era Tu para quer ver comemorar, no dia da entrega eu tinha que comemorar e eu foi chateada. Não, mas geralmente o Word ele desconfigura quando a gente abre um Word de terceiro, né? A gente recebe um documento de outra pessoa, a gente abre o nosso computador e desconfigura todo o nosso Word. Aí é horrível. Mas, por exemplo, eu me lembro que quando eu escrevi, eu fiz lá que eles pediram usar o Google Docs, eu usei. E aí eu percebi que em algum momento, na hora que eu levava para o Word para poder colocar editável, ele desconfigurava. Aí eu me conformei com a situação e na hora que eu cheguei na versão final, salvei em Word, chequei toda a configuração e gerei a versão final de Word para PDF, entendeu? E não de Google Docs para PDF. Eu acho que Não, o Google Docs ali é complicado mexer. Ele é chatinho. É complicado. Mas não é nem o Google Docs. Vocês estão me ouvindo bem? Eu acho que a minha internet está travando. Vale-me Deus. Aqui tá bom. Eu ouvi bem também. Que bom. E aí, cara, como é que tá os preparativos para a foto? Recebi um e-mail. Era que eu recebi um e-mail da Ambra. Assinatura, né? Deixa para abrir depois. Então, Já estão voltando. vocês vão fazer doutorado? Falhou a sua última fala, viu, Karen? Vocês vão fazer doutorado? Nossa, cara, nem tô pensando nisso ainda. Já liberou? Não liberou ainda, né? Na Ambra aqui ainda não tem, né? É. Mas, Pedro e cara, quase eu fiz a besteira de me inscrever no processo seletivo lá da Federal de Paraná. Estava aberto agora. Para doutorado. Quase que eu me inscrevi para o doutorado no Paraná.
Só que daí tem que falar 2 línguas, né? Tem que ter a do proficiência até fevereiro. Daí a minha proficiência não tá lá aquelas coisas, então eu vou deixar para o próximo ano, ou quando a Ambra realmente abrir. Olá, cara, voltamos, estamos todos, o professor Meneguin já está, Fabiano já está, o professor Fábio também já está. Tá gravando? Bom, minha cara, Karen, depois de um longo debate de muitos minutos, né, entre nós, muitas discussões, a banca decidiu por aprová-la, parabéns, com a nota máxima do curso. Então, a partir de agora, você está oficialmente mestra pela Ambra, tem que ao fazer os comentários, incluindo seu trabalho do Fernando Meneguin, do professor Fabiano e do professor Fábio, né? Então, ainda temos trabalho pela frente, mas a grande parte já acabou. Parabéns, Karen, foi um prazer te orientar, o seu trabalho está excelente, e a partir de agora é aperfeiçoá-lo, publicá-lo e continuar no doutorado, no pós-doutorado, para onde você quiser, vai ter nosso apoio sempre. Gostamos muito de participar dessa sua banca, do seu trabalho foi excepcional. Parabéns. Parabéns, Karen. Obrigada. Você é muito merecedora. Obrigada. Eu vou tirar uma foto. Espera aí que meus seguidores Isso. estão atentos. Deixa eu tentar colocar todo mundo na mesma tela. É melhor dar um print screen na tela, cara. O print screen fica perfeito. Bem. Aí, muito obrigada, gente. Valeu, Nossa, moça. tá Parabéns. fantástico, não há o que falar. Parabéns, Karen. Ai, obrigada. Obrigado. Vou tomar Pessoal. uma cerveja. Vou tomar uma cerveja. Isso, vai lá comemorar Isso. agora. Aproveita. Hoje as suas redes sociais bomba. Vai bombar. Bom, gente, obrigado a todos. Obrigada. Eu vou sair que eu vou lá dar aula agora. Eu Até também mais, tenho gente. esse mesmo Bola, problema, prazerzão. pessoal. Deixa Tchau, eu ir. Obrigado, Tchau, tchau. pessoal. Boa noite. Valeu. Parabéns, Boa cara. noite, pessoal. Parabéns. Obrigado, Dalton. Fábio, prazer te conhecer. Karen, sucesso aí nas novas empreitadas e tudo de bom. Prazer, meu caro. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.